E eu, quando estava ali no hospital, internada, que eu abri os olhos, que vi que estava no hospital, e eu chamei a enfermeira e perguntei: por que eu estou no hospital? O que eu tive? E ela foi, então, chamou o médico veio falar que eu tinha perdido os 2 braços e que foi no choque de vida. E assim eu vou nas igrejas dar testemunho, sou evangélica, e para a glória de Deus, né? Então é isso. E vocês que também têm os seus problemas, seja de enfermidade, seja qual for a sua luta, lembre que tem um Deus que olha para vocês. Não estou aqui para pregar não, tá? Então lembre que Deus está cuidando de vocês, que vocês não estão só, tá? E que Deus assim o abençoe, e muito obrigado por essa oportunidade, e que Deus abençoe o trabalho de vocês. Obrigado. Que testemunho maravilhoso, né? Uma palavra que ela disse ali, eu falei aqui com o deputado Fred Pacheco, ela disse que em momento algum ela blasfemou. Blasfêmia é pecado contra Deus. E ela, com certeza, Deus deu força a ela. Aí me lembro da história de Jó, não é? Em momento algum, Jó blasfemou contra Deus sobre o mal que sobreveio sobre ele. Deus abençoe. Foi muito edificante. Eu quero convidar a mesa, muito nos honra com a sua presença, Rafael Pisciani, secretário estadual de Esporte e Lazer. É uma simpatia. E o atraso dele, que estava despachando com o governador que o chamou de última hora, e muito nos honra, Rafael, a sua presença. Tome assento e vamos assistir a esse vídeo. Mudar o mundo.
pode mudar o mundo. Só o amor pode transformar nossa nação. Boa noite, amigos. Estamos aqui na Alerj, cobrindo o evento de doenças raras, Rádio Metropolitana, Rádio da Inclusão, programa Voz do PCD. Uma bancada aqui formada por Otto de Paula Pai, Rafael Pisciani, Fred Pacheco, Geraldo Nogueira, o presidente do CREFITO, o doutor que está falando do momento. E estamos aqui nessa cobertura. Acabamos de sair de Caxias, doenças raras também. Estamos aqui mais um evento homenageando o Dia Mundial das Doenças Raras. Não é isso, Antônio? É verdade, Luiz. É uma honra estar aqui. É muito bom ver pessoas com deficiência pintando com a boca, com os pés, né? E muitas pessoas que, de uma certa forma, têm as mãos e não fazem, né? Isso, claro, eu falo quem tem realmente o dom, né? E a gente reclama de tanta coisa, E eu saio daqui cada dia que eu venho, eu saio mais gratificado. Eu saio feliz em saber que tem pessoas que não têm a mesma capacidade, de repente, que a gente, física, mental, mas é muito mais feliz até do que a gente, Luiz. É verdade, Antônio. Então é um marco importante esse tipo de evento, esse tipo de espaço. Mostra que cada vez mais o respeito e a garantia dos direitos das pessoas com deficiência está sendo observado, está sendo respeitado. Então agradecer aqui toda a mesa pela solenidade que está acontecendo aqui. Vamos cobrir o evento. E segue a gente aí, tá bom? A Voz do PCD, Rádio Metropolitana, a Rádio da Inclusão, programa A Voz do PCD. Como oncologia já tem uma prioridade, eu acho que doença rara precisa ter uma linha. Gente, mas nós estamos aqui por quê? Porque hoje é o Dia Mundial das Doenças Raras, né? Esse dia foi instituído a primeira vez por uma organização europeia de doenças raras, e foi no ano de 2008 que foi instituído esse dia, com o objetivo de conscientizar políticos, a sociedade civil, os operadores do direito, para a importância dessa causa, para ter um olhar nessa causa. 2008, o Brasil reconheceu essa data e passou a comemorar a partir do ano 2018, oficialmente, através de uma lei federal que é a 13.693. Então, 10 anos depois que o tema já era instituído na Europa, chega no Brasil, E uma pessoa com doença rara, todo mundo sabe, é aquele grupo de 65 pessoas dentro de um grupo de 100 mil pessoas, ou uma pessoa mais ou menos em cada grupo de 2.000 pessoas com essa doença, ou uma doença, determinada doença, considera uma doença rara. Hoje a gente não tem uma estatística, mas estima-se que no Brasil nós tenhamos em torno de 6.000 a 8.000 pessoas com doenças raras, com tipos de doenças raras diferentes, com tipos de doenças raras. Tipos de doenças, 8.000 tipos de doenças raras no Brasil. Então, assim, essa sessão é importantíssima, viu, deputado? Eu gostei muito da sua fala de colocar o gabinete voltado para essa pauta, porque, assim, eu hoje estou como diretor da pessoa com deficiência na OAB do Rio de Janeiro, que é uma pauta também importantíssima e tal, mas dentro desse segmento que as doenças raras também compõem conosco, porque a maioria das doenças raras acabam levando as pessoas a uma deficiência, ter uma deficiência qualquer, ou física, ou outro tipo de deficiência, mas é um segmento que precisa de uma atenção diferenciada no segmento de pessoas com deficiência. E se as pessoas com deficiência já são excluídas, são invisíveis, as pessoas com doença rara não existem, a sociedade não enxerga esse segmento, ele é completamente abandonado e esquecido. Eu falo isso até com emoção, porque assim, é triste a gente saber isso, que um país tão grande, com tantas riquezas como o Brasil, com um futuro tão promissor, a gente seja tão omisso nessas questões de pessoas com tanta fragilidade social que a deficiência e a doença rara acarreta.
porque são pessoas que vão ter uma dificuldade de trabalhar, de ganhar sua vida, de estudar, de pegar um transporte. São muitos obstáculos, são muitas barreiras. Então, quando nós vemos uma sessão como essa, né, para abrir um espaço para esse reconhecimento, para essa visibilidade desse segmento, alimenta a nossa esperança de que um futuro promissor e melhor esteja à frente, já esteja ao alcance das vistas. E é com essa alegria, né, com essa esperança, que eu cumprimento o senhor, meu deputado, e desejo que realmente, e coloco também a diretoria da pessoa com deficiência da OAB à disposição do gabinete e da comissão da pessoa com deficiência aqui dessa casa, para a gente somar forças, né, e poder fazer um trabalho que eu tenho certeza que com a presença do Renato e de tantos outros, a gente vai conseguir para essa bandeira das pessoas com doença rara. É isso. Boa noite para todos. Muito obrigado. Eu atravessava a ponte sem dinheiro de passagem, papai gritando: que faculdade cara é essa? Mas valeu a pena, né, velho? Obrigado, doutora, pela sua presença. Meu grande amigo Geraldo Nogueira, um homem de luta, um homem sério, de um respeito enorme dentro e fora da causa, que conseguiu, eu sei que com a sua luta, Geraldo, transformar a comissão de pessoa com deficiência em diretoria na OAB. Isso mostra o respaldo que você tem pela sociedade. Meu querido Vilen, meu irmão, meu presidente do CREFITO, um homem com uma agenda apertadíssima. Hoje temos mais de 300 fisioterapeutas aprendendo no CREFITO. Ele deixou de estar lá para estar aqui nos prestigiando, mas é um homem amigo. Ele fala: Renato, aqui é um empurrando o outro, e quando o primeiro chegar, puxa o outro para cima. Essa é o nosso lema na fisioterapia, na terapia ocupacional. Obrigado por você representar, Vini, essa legião de generosidade. Não por último, mas muito me honra estar ladeado pelo meu chefe direto, Rafael Biciani. É uma das pessoas, geral, que eu entendo a sua saudade. A gente só lembra do que nos afeta. Papai fala dele como se ele fosse um amigo de longuíssima data. Pelo seu carinho, pela sua generosidade, por ser simples e transparente, Rafael. É assim que eu tenho aprendido a trabalhar com você. É assim que eu tenho experimentado a minha primeira oportunidade na vida pública, e Deus quis que a gente trabalhasse junto. Muito obrigado pela sua presença. E por fim, agradecer ao meu pai, esse homem tão generoso. Quando eu digo que nós estamos em sociedade, nós fizemos um acordo. A pessoa com deficiência vai crescer, quem vai cuidar dela? Nós somos sócios. A pessoa com doença rara tem pressa. Quem vai agilizar o atendimento? Nós somos sócios. Isso é uma sociedade. Hoje, a Fátima, a Clarinha e o Fábio serão os homenageados de hoje. Mas poderia ser a minha querida Andréia, que nós trouxemos para cantar. E eu vou deixar claro aqui: o táxi da casa dela tem que ser um táxi adaptado. E pela urgência, nós tivemos que pagar R$900 para ela se locomover de ida e volta. Isso é um absurdo. Isso é um desrespeito. Para uma pessoa se locomover, tem que gastar quase um salário mínimo. E eu quero aqui, ladeado por políticos, deixar essa queixa pública à Secretaria de Transporte. O direito de ir e vir é constitucional para todos, inclusive para as pessoas com deficiência. Hoje eu estou aqui tentando falar de outro prisma, que nós vamos lutar para a casa não ser deficiente, para a rua não ser deficiente, para a escola não ser deficiente, para a Secretaria de Esporte não ser deficiente, para essa Casa do Povo Alerj não ser deficiente. A deficiência está na sociedade.
que não conseguem enxergar que temos características, padrões, únicas de cada um, de cada indivíduo. E a sociedade que faz barreira social ou arquitetônica para essas diferenças é ela que tem que mudar, nunca a pessoa com deficiência. Então, eu trago uma história que começou com o mandato do meu irmão Otônio de Paula, que eu não tenho o Otônio, mas tenho a genética de luta do meu mano. E lá atrás, o meu irmão criou a Semana Rara, não existia. Lembra, Clarinha, da nossa comissão se reunindo lá na Câmara dos Vereadores? Então hoje, essa semana, a Prefeitura se prepara para facilitar as comemorações, a Semana Rara, porque há uma lei para isso. Ele criou um projeto de lei para identificar os raros com uma carteira nacional lá em Brasília. Ele doou uma emenda parlamentar para criar o primeiro setor hospitalar para doentes raros adultos. Os raros crescem e não há no Rio de Janeiro nenhum, antes desse espaço da UFRJ, não havia nenhum espaço que cuidava dos raros adultos. Eles precisavam receber, por exemplo, infusão do medicamento e não tinham onde sentar, porque os centros raros eram preparados para as crianças. A nossa sociedade tem que se preparar para receber os raros adultos. E, por fim, criou a possibilidade de levar para toda a região dos lagos o lazer, que nós tanto preconizamos lá na Secretaria de Esporte, que é o banho de mar, que é o vôlei sentado, para as pessoas com deficiência em toda a região dos lagos, também como emenda parlamentar. O Fred, meu pai, Rafael Pisciani e eu somos empregados de vocês. Somos hoje funcionários de vocês. Não trate o político ou o funcionário público como alguém que está fazendo algum favor. Não. Nós pleiteamos estar aqui para trabalhar para vocês. E não há nada que perturbe mais a agenda de um político do que uma pessoa chata. Seja chato, porque a doença rara tem pressa. Obrigado. Eu quero, fazendo justiça a um pouco do conhecimento que eu possuo e de fato, eu digo ao doutor Renato, eu espero só não aprender o dia que eu morrer. Todos os dias que eu viver, eu espero aprender alguma coisa. E esse pouco que eu pude aprender até aqui, até a minha chegada e retorno ao governo do Estado, eu devo muito a Maria Clara, que foi sempre alguém disposta e disponível e que se esforçou para trazer ao poder público um pouco mais de conhecimento. Assim como, deputado Otônio, o doutor Renato tem feito conosco, não só no âmbito da Secretaria de Estado de Esporte, mas de todo o governo do Estado. Hoje, se a gente tem um governo inclusivo, se a gente tem um governo consciente da importância e relevância dessas medidas, deve-se muito pela atuação que o doutor Renato vem tendo. E ele tem feito isso de modo que deixa todos nós muito confortáveis. Aqueles que, ora, estão sujeitos a sofrerem com o preconceito, e aqueles, doutora Sandra, que muitas das vezes se inibem no convívio com a pessoa com deficiência pelo temor de não saber como se portar, como se comunicar, como de fato enxergar aquela deficiência. Então o doutor Renato tem nos dado diariamente ensinamentos de que não basta ter um prédio público acessível, não basta um evento ser inclusivo. Nós temos que fazer a sociedade ser inclusiva. Nós temos que fazer todos os espaços serem acessíveis. Nós temos que fazer com que todos os eventos sejam voltados para toda a população indiscriminadamente. E tem sido um privilégio utilizar o esporte ao lado de alguém com tão boa formação, com um espírito humano tão diferenciado, um instrumento de Deus para que o bem chegue ao próximo, e utilizamos o esporte porque o esporte tem esse poder. Eu prometo que não vou me alongar, porque sei que a dona Fátima tem o jogo do Flamengo daqui a pouco, então não quero aqui ser vaiado por atrasar os flamenguistas, né, Fred?
mas eu preciso fazer esse registro. Nós temos tratado a responsabilidade de conduzir a pasta do esporte para que seja, de fato, o principal instrumento de atenção e inclusão para que o poder público se mobilize em torno de ações concretas. E muitas delas já começaram. O Dr. Renato fez, há poucos dias atrás, uma visita à EMOP para desenvolver um projeto do que será o primeiro equipamento público 100% voltado para os esportes adaptados e para a reabilitação de pessoas com deficiência. Ele me ligou, deputado, me fazendo uma consulta, assim, secretário, eu estou com uma ideia um pouco ousada. Eu falei, nem quero ouvir, já estou de acordo. O que eu preciso fazer? Qual é a ordem? Me utilize para me somar, porque eu tenho certeza que será bem-vinda. Quero, ao finalizar, e saudar os homenageados, Dr. Fábio, a Clarinha, a Fátima, que mais uma vez eu também tenho o prazer de reencontrar, mas parabenizar principalmente os nossos 2 parlamentares que propõem essa iniciativa, porque todas as ações que nós tivermos que contar com o apoio da LERJ, e nem sempre é um caminho fácil, falo porque já estive na posição de parlamentar, aderir à posição que o Executivo propõe, eu não tenho dúvida que nós encontraremos não só apoiadores que abraçarão as ideias que a nossa pasta do esporte, Renato, trará para a pessoa com deficiência, mas que serão parceiros em cobrar que a sociedade se mobilize mais. E é esse o recado que eu gostaria de registrar, colocando toda a estrutura, Marcão, da nossa secretaria à disposição não só dos esportistas, mas principalmente daqueles que entendem que o esporte, ele alcança e ele é um grande instrumento para toda a sociedade e que da nossa gestão não haverá distinção. Nós seremos inclusivos o tempo todo, em todas as medidas, porque esse é o caminho único para que a gente forme uma sociedade mais respeitosa, mais inclusiva e melhor para se viver para todos. Parabéns ao deputado Otônio de Paula Pai, parabéns ao deputado Fred Pacheco e parabéns principalmente a esse irmão que a vida me permitiu encontrar e dividir essa batuta, que é o Dr. Renato de Paula, que eu tenho dito que o Otônio de Paula tem que ser incorporado a esse nome, tamanho força dessa família. Eu vejo ali teu sobrinho, que é a cara do pai, e aí fico pensando, que bom que Deus, e estamos aqui num conjunto de famílias que se dedicaram, o Fred, que tem um irmão com tantos anos, deputado Otônio, que foi vereador na década de 80 e volta à vida pública, pelo esse compromisso que a família tem, e eu tenho certeza que aí pode ser que o doutor Villey não concorde tanto comigo, porque será uma baixa para o Crefito, mas que muito em breve nós teremos mais um membro dessa família ocupando um espaço legislativo, ocupando um espaço público de mais prestígio, porque a política também precisa, assim como o Crefito, de homens e pessoas como o Dr. Renato. Viva todos que estão aqui, viva aqueles que entendem que um mundo inclusivo é um mundo melhor. Muito obrigado. Então eu digo que a doença ela é rara porque, de fato, ela precisa ter um cuidado especial, não é isso? Isso não acontece hoje. Como bem disse o Geraldo, nós hoje vivemos em um mundo que olha para as pessoas com doenças raras como invisíveis. É um paradoxo. É uma contradição. Ora, se eu tenho pessoas com doenças raras, eu devia tratar estas pessoas com raridade, de maneira a observar que ali eu preciso de raridade, olhar para aquilo como algo muito precioso, mas não com capacitismo, não com pena, porque não é disso que nós estamos falando, não é isso que nós precisamos. As pessoas que estão aqui hoje, as pessoas com doenças raras, não querem pena, elas querem dignidade, elas querem ter um espaço para serem atendidas como pessoas, simples assim.
O secretário Rafael falou isso de maneira muito clara. Nós hoje temos, aliás, o secretário e o Renato falou isso de maneira muito clara. Hoje nós temos um mundo deficiente. Nós temos uma rua deficiente. Nós temos um equipamento de esportes que não está adaptado para que a pessoa com deficiência possa jogar, possa se divertir, possa competir com dignidade. É isso que nós não temos hoje. E nós, então, quando assumi a presidência da comissão da pessoa com deficiência, eu digo para vocês, eu pedi para presidir esta comissão. Porque eu queria, além de continuar o legado, de pegar o legado do Márcio, eu queria trazer a visão que tinha e que tenho do mundo privado, da excelência, quebrar este paradigma de que o serviço público é ruim, porque nós escutamos isso a vida inteira. Eu tenho certeza que vocês que nos acompanham aqui também na TV Alerj já ouviram isso, porque é público é ruim. Quem aqui já não ouviu isso? E nós precisamos quebrar este paradigma. Nós temos que enxergar o equipamento público com a excelência que nós temos no equipamento privado, por que não? Então a minha missão como presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência é fazer exatamente isso. Talvez nós não consigamos entregar tudo que queremos. Eu acho que seria ousado. Mas nós vamos elevar a barra. O sarrafo, sabe como é que é? No esporte se diz isso, né? Nós vamos subir o sarrafo. Por quê? Porque a gente não pode ficar mais querendo passar na média. Porque a média nos lembra, infelizmente, mediocridade. E as pessoas hoje estão acostumadas a passar na média. E nós não podemos mais tratar questões PCDs da média para baixo. Nós temos que buscar a excelência, o mais alto nível de excelência, para que as pessoas possam ser, de fato, atendidas com a total dignidade que a pessoa merece. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Por isso, eu saúdo mais uma vez a iniciativa hoje do deputado, amigo e colega, que tenho com muita estima e que faz parte comigo da comissão da pessoa com deficiência. Nós vamos por isso lutar juntos para que isso aconteça e dizer, esta casa está absolutamente aberta para que as demandas sejam atendidas com prioridade. Nós não vamos mais ficar marginalizados, à margem. Não, chega de capacitismo, chega de pena, chega disso. Nós precisamos ter protagonismo nesta casa para falar das questões que envolvem pessoa com deficiência e doenças raras. E é isso que nós vamos fazer. É isso que nós já estamos fazendo neste nosso mandato. Então eu queria mais uma vez agradecer a presença de todos vocês, saudar também os homenageados, o Dr. Fábio, a Fátima, Maria Clara também, muito obrigado pela presença. Eu queria saudar também especialmente as mulheres que estão aqui hoje, na pessoa da minha irmã que está aqui, Bianca Pacheco, que também uma autoridade no assunto, que nos ajuda, que foi subsecretária de Cuidados Especiais, pedagoga e que entende muito da causa PCD e tem nos ajudado, dando absolutamente todo o suporte e conselhos, não é? E assim nos ajuda a fazer com que a família Pacheco cada vez mais possa doar a vida por esta causa, que mais uma vez precisa ser rara e cara, porque nós não podemos mais fechar os olhos e deixar que as coisas fiquem à margem. Por isso, contem conosco, contem com esta casa, contem com a Comissão da Pessoa com Deficiência, para que ela seja de fato um instrumento prático, não só de palavras. Eu vim do mercado privado. O mercado privado tem que entregar, tem que ter entrega, tem que ter objetivo, tem que ter meta, tem que ter resultado. Se não for assim, fica só na fala. Então contem conosco para que nós possamos de fato fazer desta casa, desta comissão e desta história uma história de entrega, de objetivo, de excelência. Contem conosco. Muito obrigado.
Estamos aqui finalizando o evento de Doenças Raras, Rádio Metropolitana, Rádio da Inclusão, programa Voz do PCD, entendeu? Aqui na Alerj, Solidariedade, presidida pelo deputado Otto de Paula Pai, tá? Falando sobre doenças raras e seus familiares. Tá bom? Vamos pegar uma entrevista aqui com nossas autoridades. Vem comigo, Romeu. Ei, Romeu, Rádio Metropolitana, Rádio da Inclusão, programa Voz do PCD, aqui no evento da Alerj, presidida e inaugurada pelo nosso deputado Otto de Paula Pai, aqui na Alerj, falando sobre doenças raras. Deputado, o que foi esse evento aqui hoje? Foi sensacional. Voz do PCD. Que trabalho bonito, hein? Eu sou radialista há 40 anos. Rádio Brasil AM, Rádio Solimões, várias emissoras, né? E eu quero parabenizar o trabalho de vocês. Foi excelente. É uma iniciativa do nosso gabinete, com apoio da presidência da Alerj, né, dos deputados, homenageando esse pessoal, né, que de alguma forma, por alguns são marginalizados da sociedade, mas aqui encontram inclusão e o nosso mandato está voltado para isso, para essas pessoas que muitas das vezes são invisíveis, não são notadas, mas o nosso gabinete terá esse compromisso de trazer a responsabilidade de assistir esse pessoal, essa gente que de alguma forma merece o respeito da sociedade. Nós ficamos muito felizes, deputado. Primeiro mês de mandato do senhor já com essa iniciativa, falando de doenças raras, no Dia Mundial das Doenças Raras, o senhor entusiasta do tema, radialista, quem sou eu pedir a benção do senhor aqui, em primeiro lugar, ter essa ousadia de entrevistá-lo aqui, mas é um prazer enorme, o senhor está o programa à sua disposição, faça uma entrevista na rádio com a gente, trazendo a mensagem do nosso presidente Paulo Macé, presidente da rádio. Estamos à disposição, tá? O nosso gabinete, ao pessoal da Rádio Metropolitana, pioneira, né? Antiga, desde o tempo da Rádio Copacabana e tudo mais. Um abraço a todos. Obrigado, deputado. Parabéns. Obrigado.
Rádio Metropolitana, Rádio da Inclusão. Estamos aqui com a homenageada do dia, Maria Clara. Tudo bem com a senhora? Tudo bem. Maria Clara, o que a senhora achou dessa homenagem maravilhosa? Eu acho que abrimos um espaço muito importante para discussão, né? Para tentar tirar as pessoas com doenças raras e, por tabela, também as pessoas com deficiência da invisibilidade. Precisamos falar mais sobre isso e, como bem disse o Dr. Renato de Paula, a gente precisa fazer com que essa sociedade deixe de ser deficiente. Nós temos o direito de ter acesso, nós somos cidadãos com direitos civis, como qualquer um outro, direitos de ir e vir, e a nossa Constituição nos garante isso. Então, esse espaço hoje abre um leque, né, de oportunidades para trazermos esse assunto à pauta e lutarmos, né, por políticas públicas, porque só a política pública consolidada é que realmente pode transformar a realidade dessas pessoas. Isso é muito bom. Nós fazemos um programa na Rádio Metropolitana 1090 todo domingo às 17 horas, a voz do PCD, falando para todo o Brasil. E o que acontece? Nós somos o primeiro programa, né? Temos 10 meses, e a fala da senhora em relação temos que fazer mais e mais, eu acho que é plausível, claro, é o que a gente tem que buscar, né? Mas a doença rara é uma coisa muito esquecida ainda. Eu acho que então está começando agora, né? Outras doenças já foram divulgadas, mas doença rara é uma coisa realmente muito rara, né? Como o Antônio de Paula falou ali. É verdade. Quando a gente fala de doença rara, muitas pessoas imaginam que é algo que não vai encontrar. Até por isso, a formação dos profissionais de saúde é bem deficiente nessa área, porque geralmente eles não aprendem sobre essas doenças raras e daí o diagnóstico é dificultado. Então, a gente precisa também que esses profissionais sejam capacitados para poder identificar esses pacientes quando chegarem, principalmente as unidades básicas de saúde. E através desse diagnóstico precoce, se garantir o acesso à saúde, porque a doença rara, ela precisa ser cuidada, tratada, porque ela pode ser incurável, mas ela não é intratável, né? A gente tem a diabetes, a gente tem a hipertensão, são doenças que não têm cura, mas elas são tratáveis. E exatamente assim acontece com as doenças raras. Dona Maria Clara, muito obrigado pela sua entrevista. Obrigado mesmo, tá? E parabéns pela homenagem. Muito obrigada, tá? Muito obrigada pela oportunidade e nós nos colocamos à disposição para abordarmos mais vezes sobre esse assunto. Obrigadão. Rádio Metropolitana, Rádio da Inclusão. Rádio Metropolitana, Rádio da Inclusão, programa Voz do PCD, aqui na Alerj, Solidariedade sobre Doenças Raras, presidida por deputado Otto de Paula Pai, com a presença aqui do nosso secretário Rafael Vicente, secretário de Esporte e Lazer do Rio de Janeiro. Secretário, o que foi esse evento aqui hoje? É um evento muito especial que marca essa data de destaque das pessoas com doenças raras. O Brasil precisa evoluir, o Rio de Janeiro em especial, no diagnóstico, na atenção, na inclusão de toda a população que possui deficiência. E nós da Secretaria de Esporte temos tido um olhar muito especial para que todos tenham acesso, já que o esporte é algo que permeia a vida de toda a sociedade. Eu tenho tido o privilégio de contar desde o meu primeiro dia de gestão com a parceria com o Dr. Renato de Paula, um fisioterapeuta altamente qualificado, especializado na atenção à pessoa com deficiência, o que tem facilitado o governo do estado a olhar com uma dedicação maior e um olhar mais especial. Então quero aqui parabenizar o deputado Antônio de Paula Pai, o deputado Fred Pacheco, por essa sessão solene. Os homenageados são pessoas com muito serviço prestado a essa população, e para mim é uma honra estar hoje aqui, sobretudo tendo a oportunidade de falar com você. Pô, meu padrinho, deixa eu respirar fundo aqui. Você é um grande irmão que a vida me deu. Dando continuidade aqui, Rádio Metropolitana, Rádio da Inclusão, programa Voz do PCD, cobrindo o evento aqui na Alerj, presidido por deputado Otto de Paula Pai, falando sobre doenças raras e seus familiares. Eu, pai de um filho com doença rara, síndrome de Kawasaki, me sinto aqui representado. Doutor Renato, o subsecretário de Esporte e Lazer do Governo do Estado do Rio de Janeiro, é um prazer saber que tem o senhor lá, que conhece a causa, que milita pela causa. Primeiro mês de mandato
seu pai está aqui homenageando a gente, pessoas com deficiência. O que foi o evento aqui de hoje? O evento de hoje foi um marco. E a vida é feita disso, né? De momentos que precisam ser lembrados. É bom deixar claro que essa é a casa do povo, a casa de leis. E tudo que acontece aqui tem uma repercussão. Eu espero que a gente um dia não precise mais fazer eventos como esse. Que a causa das pessoas com doença rara, as causas das pessoas com deficiência sejam superadas. E sejamos tratados como qualquer cidadão. Mas enquanto isso não é possível, incansavelmente estaremos aqui incomodando o poder público para deixar com que as vidas das pessoas com deficiência tenham tantas barreiras. Barreiras arquitetônicas, mas principalmente atitudinais. Porque construir uma rampa é fácil, mas ter um coração solícito à pessoa com deficiência, às causas da doença rara, não dá para monetizar quanto custa um tratamento ou quanto custa uma vida. O que a gente precisa é tratar todos com igualdade, e eu sinto isso no seu programa. Muito obrigado por ser um programa inclusivo. Eu estou honrado com a presença de vocês aqui. Obrigado, deputado. Olha para aquela câmera, manda uma mensagem para os nossos ouvintes. A gente fala para o público exclusivamente PCD. Que bom. Vocês têm um local, e o local de vocês é aqui em qualquer lugar. Não deixe que a sociedade limite vocês a um espaço ou a uma profissão. Não. Incomode o poder público para dar acesso. Acesso quer dizer liberdade. Vocês estão livres para escolher. Eu tenho certeza que com o mandato do Tony de Paula Pai, com a Secretaria de Esporte, na pessoa do Rafael Pisciani, na minha pessoa e no governo do Estado, vai trabalhar para o Rio ser lindo. E Rio lindo é Rio inclusivo. Obrigado, deputado. Um abraço. Parabéns pela solidariedade. Rádio Metropolitana, Rádio da Inclusão. Estou com a Andréia Assis. Tudo bem, Andréia? Olá, um prazer estar com vocês. Andréia já foi entrevistada no programa, não é isso, Andréia? Já, e foi ótimo. Quero voltar. Gostei. Não, tá certo. Nós falamos sobre pessoas com deficiência no programa, e a Andréia trouxe uma coisa muito... eu acho até que é uma doença rara, que foi a situação da sua filha. Isso, minha filha tem síndrome Cri-du-Chat, é um caso para cada 50 mil nascidos vivos. É síndrome Cri-du-Chat o nome. É uma doença rara, né? Sim, é uma síndrome raríssima, né? Um caso a cada 50 mil nascidos vivos, e toda criança com síndrome Cri-du-Chat também tem autismo. Andréia, hoje, de uma certa forma, né, a Alerj fazia, Antônio de Paula, né, fazia um espetáculo desse, né, maravilhoso, elogiando as pessoas com doença rara, né? Cuidando das pessoas com doença rara também, né? Que, na verdade, nós não sabemos quanto tem de doença rara, quantas pessoas e quais são as doenças, né? Eu fico pensando nisso. Eu vim de Caxias agora, também doenças raras, né? E lá me deparei com várias doenças raras. Aqui não tinha tantas pessoas com doença rara, né? Mas lá eu me deparei com muitas pessoas com doença rara. O que você acha que está faltando para que isso possa ser mais divulgado? Eu acho que a gente precisa de mais diagnósticos, porque muitas pessoas ainda estão sem diagnósticos, são subdiagnosticadas. A gente tem a gente só tem 300 geneticistas no Brasil todo, então já dá para perceber que a gente tem poucos diagnósticos ainda, e além disso a gente ainda tem uma falta de política pública para poder incluir essas pessoas com doenças raras, síndromes raras, deficiências, transtornos. Então é importante essas políticas públicas que estão sendo implementadas pelo governo. André, então na verdade precisa de capacitar as pessoas, né? Exatamente, a gente precisa capacitar as pessoas, a gente precisa falar sobre o assunto, a gente precisa quebrar tabus, a gente ainda precisa caminhar bastante. Andréia, muito obrigada pela sua entrevista. A gente que agradece, muito obrigada, um grande beijo. Rádio Metropolitana, Rádio da Inclusão, a voz do PCD. Boa noite, gente, estamos aqui de volta. Alerj, Seminário de Doenças Raras, Rádio Metropolitana, a Rádio da Inclusão, programa Voz do PCD, circulando por aqui, encontramos Cristiane. Cristiane, melhor do que você, ninguém para te apresentar. Se apresenta para o nosso público, por favor. Olá, eu sou a Cristiane,
Sou mãe do Carlos Emanuel, sou secretária-geral do Instituto Autismo Rio de Janeiro. O nosso grande e maior objetivo é levar a inclusão a todas as famílias, é levar apoio, é levar informação, levar conhecimento, porque só através do conhecimento a gente vai conseguir lutar pelos direitos dos nossos filhos, lutar por uma sociedade melhor, lutar para que a gente tenha a paz de saber que nossos filhos vão viver numa sociedade que os respeitem quando a gente partir desse mundo. Cristiane, a Alerj começando os trabalhos, inicia falando de doenças raras. Qual é o impacto que isso vai causar no nosso público PCD? Eu acho que um impacto muito grande, um impacto positivo, porque nos dá visibilidade, mostra que nós existimos, mostra que nós somos importantes, mostra que mais que quantidade, nós somos qualidade, mostra que a gente faz parte da população. Eu acho que isso é muito importante, mostrar a nossa existência e conscientizar a população. Obrigado, Cristiane, pela entrevista. Rádio Metropolitana, a Rádio da Inclusão, programa Voz do PCD, Alerj, Unidade de Doenças Raras, sob a presidência do deputado Otto de Paula Pai. É isso aí, Luiz. Mais um dia, cansativo mais uma vez, mas prazeroso. Vamos com tudo, vamos encerrar. Vamos lá, Rádio Metropolitana, Rádio da Inclusão. Tá cansado pra caralho, cara. Eu tô cansado ainda, não peguei o ritmo. Bem, gente, finalizando aqui o evento aqui na Alerj, Rádio Metropolitana, Rádio da Inclusão, programa Voz do PCD, fazendo a cobertura aqui do evento na Alerj, falando sobre doenças raras. Hoje, Dia Mundial das Doenças Raras, né, dia 28, normalmente dia 29, mas como não é bissexto, comemoramos dia 28, uma solenidade feita aqui, presidida e comandada pelo deputado Otto de Paula Pai. Várias presenças importantes aqui, secretário de Esporte e Lazer, subsecretário, presidente da comissão, pessoa do presidente da Alerj, Fred Pacheco, do Geraldo Nogueira, da UAB, um evento muito representativo. Então, chegando ao final aqui, né, meu irmão? É verdade, o que tu achou? Luiz. Achei maravilhoso. Mais uma vitória, né, Luiz? Mais uma vitória do pessoal que... E doenças raras, falando de doenças raras, que é difícil. Muito difícil você encontrar as pessoas falando sobre doença rara. Nós viemos de Caxias, também doenças raras, né? E é isso. Então, o programa Voz do PCD, dando voz aos invisíveis, cumprindo a nossa missão, passamos o dia hoje fazendo cobertura sobre eventos sobre doenças raras. Gente, segue a gente lá, a Voz do PCD nas redes sociais, vai saber tudo que está acontecendo, tudo que o programa está circulando pelas ruas aí, tá bom? Forte abraço, gente, segue a gente lá.